Salve galera, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para você que não me conhece, meu nome é Henrico Garcher, eu sou estudante de medicina e o vídeo de hoje vai ser sobre a estratégia de prova que eu usei no Enem no ano que eu passei na faculdade. Bom, como de praxe, né, eu vou pedir antes de começar o vídeo para você deixar um gostei e para se inscrever no canal se você não for inscrito. Eu também queria agradecer aí todo mundo que tem me acompanhado, que tem assistido os vídeos e que se inscreveu no canal. Eu bati a meta aí de 100 inscritos, né? A gente bateu a meta de 100 inscritos recentemente e daqui pra frente é só progresso. Então eu queria agradecer todo mundo aí que tem me acompanhado, que tem me dado essa força e bora pro vídeo. Bom, a gente tá quase chegando aí no Enem, né? Estamos muito perto e eu imagino que tem muita gente aí que tá desesperada porque não sabe como que vai fazer a prova, ainda não tem certo na cabeça qual que é a estratégia de prova. Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como que eu fiz a prova, qual a estratégia que eu usei, por que eu acho que ela funcionou e dar as dicas para você de como você tentar implementar uma estratégia de prova que vai fazer você ter a nota que você quer no Enem. Como de praxe, eu vou dividir esse vídeo em 3 tópicos, vai estar marcado aí na timeline, onde começa cada tópico. Se você quiser pular para um tópico específico você pode, mas eu recomendo que você assista ele completo e até o final, para ficar uma coisa mais coesa, né? Bom, então vamos para o primeiro tópico do vídeo, que é sobre o controle das variáveis pré-prova. Eu já mencionei isso no meu outro vídeo sobre o Enem, inclusive eu vou deixar aqui o card se você quiser olhar mais a fundo, mas quanto mais variáveis você controlar no dia da prova, quanto mais preparado você tiver, quanto menos surpresas você tiver lá na hora, melhor vai ser o seu resultado, porque você não vai ter que improvisar na hora alguma estratégia. Então já sai com tudo preparado, acorda cedo, porque não sei se vocês são igual a mim, mas quando eu acordo mais tarde, por mais que eu tenha dormido mais, eu fico meio com aquela ressaca de sono, sabe? Então às vezes não compensa você querer dormir mais para ficar descansado para a prova, porque você vai chegar lá nesse estado meio letárgico e aí isso pode atrapalhar seu resultado, né? No dia, não deixa para você fazer uma coisa diferente, não come nada diferente, não sai da sua rotina. Quanto mais padrão for o seu dia, em comparação aos outros, melhor vai ser o seu resultado, porque você provavelmente não vai ter nenhuma surpresa, né? Isso é batido, né? Mas eu vou ressaltar. Não esquece o documento, confere 2 vezes se você está levando tudo, confere o que você tem que levar, confere qual que é o lugar da sua prova e chega com antecedência, para você não ter problema com o tempo e poder escolher o lugar onde você vai sentar. Chega na sala com antecedência, fica lá sentado, de boa, porque aí a hora que a prova chegar, você não vai estar num estado de ansiedade, você vai estar sob controle. O primeiro dia nunca foi especialmente ruim de tempo para mim, eu sempre achei que sobrou tempo, na verdade, que tinha bastante tempo para fazer a prova, mas isso foi porque eu estudei muito redação e tinha facilidade de fazer questão de linguagem e humanas, então acabava que eu não ficava tão apertado de tempo. Quando a prova chegava, eu já pegava e ia direto para o tema de redação, já lia o tema, lia os textos de apoio e começava a escrever as ideias que eu tinha. Já ia selecionando os exemplos e já ia fazendo a minha estrutura básica de texto que eu já tinha pré-montada, né, antes. E essa parte é meio controversa, até o meu professor de redação não recomendava, mas eu não sei porquê, chegava lá na hora do Enem e eu tinha que fazer rascunho. Eu não tinha costume de fazer rascunho fora de lá, mas eu fazia rascunho lá porque eu me sentia mais seguro se eu fizesse o rascunho. Então, eu não recomendo, não vou fazer uma recomendação formal, mas se você quiser testar fazer o rascunho, eu pelo menos gostava de fazer o rascunho e me sentia mais seguro na hora de entregar a redação. Então eu começava a escrever, já fazia o rascunho, mas fazia ele bem feio, fazia com a letra toda feia, escrevia ele rapidão, fazia só um esqueletão, dava uma olhadinha na hora que eu acabava e passava para a prova de linguagens. Eu não sei se isso é um problema ou se é mais uma característica minha, eu nunca dei conta de fazer a prova intercalada, eu sempre tive que fazer a prova direto. Então eu fazia as questões de linguagens todas para depois passar para humanas. Então vinha, fazia tudo de linguagem, dava uma pausa de 5 minutos para esfriar a cabeça, ia no banheiro, ou tomava água, ou ficava olhando para o teto. A hora que eu acabava a pausa, eu lia a redação. No que eu lia a redação de novo, eu via a estrutura, com a cabeça mais fresca, via se tinha alguma coisa para mudar, se tinha alguma outra ideia que eu tive nesse meio tempo que dava para encaixar. Depois disso, passava para a prova de humanas. Acabava a prova de humanas, fazia a mesma coisa, tirava 5 minutos de pausa, ia no banheiro, ou ia tomar água, ou olhava para o teto, e aí eu ia terminar a prova de redação, ia ver o rascunho. No que eu terminava de corrigir o rascunho, falei assim, essa é a minha redação pronta. Passava o gabarito da prova,
para não ficar apertado de tempo depois. Passava o gabarito, deixando as questões difíceis para passar depois, quando eu desse uma segunda olhada, e aí transcrevia a redação. Depois de transcrever a redação, dava mais uma pausinha, e aí eu ia tentar resolver as questões difíceis, que, como você provavelmente sabe, são as questões que você tem que deixar para resolver depois e não na sua primeira passada da prova. Então, o meu primeiro dia era basicamente isso. Comenta aí se você faz alguma coisa diferente, se você gostou de alguma dica, e eu vou passar para a estratégia de prova do segundo dia agora. Agora o segundo dia é onde eu acho que a maioria de vocês vai concordar comigo, que é onde o bicho pega. Se você bobeia um pouquinho, já é uma questão a menos que você consegue fazer, porque o tempo é muito curto, são muitas questões, são questões que você tem que fazer muita conta, muito raciocínio, então é bem apertado de tempo, e por isso que eu acho que é bem importante você ter uma estratégia boa para esse dia. Inclusive eu falei em outros vídeos, vou deixar passando aqui no card, que o que eu atribuo à minha aprovação nesse meu segundo ano de estudos é a minha mudança na estratégia do segundo dia. Antigamente eu fazia muito no senso comum, né? Todo mundo fala, matemática vale mais, matemática você consegue tirar mais de 1000, e é verdade isso. Só que o que acontece, pelo menos para mim, natureza, se eu estudei mesmo o conteúdo, é muito difícil ter uma questão que eu não consigo responder, especialmente no Enem, que é uma prova de raciocínio tão fora da curva, igual uma FUVEST da vida. Então, às vezes, eu fazia matemática primeiro e não conseguia resolver tudo de natureza, porque eu ficava nessa de, tem que acertar 44 em matemática, 43 em matemática para conseguir passar. E tem outra. Hoje, a maioria das faculdades está colocando peso em natureza. Por exemplo, a UFTM, que eu passei, tem um peso alto em natureza. Então a sua nota vai mudar muito se você for bom em natureza, e eu não me lembro ao certo, mas eu acho que não tem peso em matemática. Então, às vezes, você compensa essa diferença de nota de natureza para matemática no peso, na hora de você fazer a média. Então, o que eu passei a fazer? Eu fiz natureza primeiro, e aí, nos meus testes, eu vi que a minha nota de matemática não mudava tanto. Não sei se é porque, por pressão, eu conseguia fazer a conta mais rápido, e às vezes na prova de natureza, como não é só questão de cálculo, né? Se eu deixasse ela por último, às vezes eu não conseguia fazer o raciocínio da questão. Então, eu trocando assim, a minha nota não ficou tão prejudicada, e a minha nota de natureza subiu bastante. Inclusive, eu vou deixar uma comparação aqui para vocês verem essa mudança que eu estou falando. Igual eu falei para vocês, eu tenho esse bloqueio de não conseguir fazer a prova intercalada, então eu já chegava, já mandava a prova de natureza inteira, deixando, lógico, as questões difíceis ou as questões que eu via que demorava muito. Depois tomava uma aguinha, porque pausa é sempre importante. Eu sei que esse dia é puxado de tempo, mas se você não pausa, você vai ter que ler a questão 5 vezes até você conseguir compreender o raciocínio. Então faz uma pausa, especialmente de uma prova para outra, ou no meio da de matemática, que a de matemática é puxado para a cabeça mesmo, e segue. Aí eu seguia, na verdade eu segui, né? Fiz a prova de matemática inteira, deixando as questões difíceis, e aí já passei o gabarito, para já ficar livre do gabarito. Dava aquela respirada, né? Porque acabei a prova, né? Praticamente, e ia fazer as questões difíceis. O que eu recomendo? Não faz primeiro as questões difíceis de matemática, porque é muito difícil aquela questão de log fodida alguém resolver aquela questão, então ela vai valer pouco ponto. Faz primeiro a de natureza, porque é muito comum, inclusive acontecia muito comigo, você dá uma primeira lida na questão, você fala assim, nossa, esse cara tá cobrando eletromagnetismo, a matéria é difícil pra caramba. Aí a hora que você volta na questão, você vai ver era só um raciocínio simples, ou era uma conta simples, e você consegue resolver. E essa questão provavelmente não vai ser considerada como difícil e vai valer mais ponto em natureza. Então acaba que se você voltar para fazer primeiro as questões que você deixou em natureza ao invés de matemática, você consegue acumular mais uns pontinhos também. Você passa o gabarito, né? Passa o gabarito inteiro, não deixa de passar o gabarito, gente. Toma cuidado nessa hora. Entrega. E aí é só você conferir o resultado final depois. Beleza? Bom, resumão do que eu falei no vídeo para você que pulou para essa parte. Primeiro, controla as variáveis antes da prova, não deixa para improvisar lá. Segundo dia de prova, começa fazendo a redação, coloca a sua estrutura geral. Se você achar que te ajuda, faz o rascunho, depois você fazendo as pausas que eu expliquei. Vai para a prova de português, dá uma conferida na redação na hora que acabar, vai para a prova de humanas, dá aquela última passada na redação, passa o gabarito, passa a redação, volta nas questões difíceis. Segundo dia de prova, começa por natureza, se você achar igual eu que isso vai te ajudar,
faz as 45, se você tiver o complexo que eu tenho, tira uma pausinha de 5 minutos, faz matemática, passa o gabarito, volta nas questões difíceis de natureza, depois nas de matemática, entrega a sua prova e vai pro abraço. Ufa, chegamos ao final do vídeo. Eu agradeço demais você que ficou até aqui, você que assistiu o vídeo inteiro. Se você não for inscrito ainda, se inscreve no canal, que agora eu estou postando com constância. Eu vou ver se eu consigo postar 2 vídeos por semana. Deixa seu like, comenta aí o que você achou das minhas dicas, o que você fazia de diferente no Enem. E se liga nessas 2 recomendações que eu vou deixar aqui para você, beleza? Até o próximo vídeo.